Olá, amigas e amigos, aqui é Roberto Monteiro, do Rio de Janeiro, Brasil, e esse é o nosso terceiro vídeo, que batizamos de Crônicas da Pandemonia. Hoje nós vamos falar, fundamentalmente, de capacitação e coragem. Depois de termos focado bastante nos outros dois vídeos, a importância de compreensão e consciência, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. Para começar nosso humilde estudo, vamos perguntar: nasce uma criança agora. O que é que você pode afirmar da vida dela? Como será? Será engenheiro, médico, advogado? Vai casar, não vai? Qual será a sua orientação sexual? Vai ser feliz, vai ser infeliz? Nada. Não podemos adivinhar nada. Não podemos ter certeza de nada. Equívoco. Todos podemos ter certeza sobre todos que nascem agora. Só uma coisa nós podemos ter certeza: essa pessoa vai morrer. Essa criança vai morrer. Devia vir com uma placa, um manual de instrução de vida, dizendo assim, ó, vai morrer. Há anos eu pergunto nas palestras que fazemos por aí, quem acha que não vai morrer, levanta o braço aí, por favor. Obviamente, ninguém levantou, porque ninguém acha isso. Então, esse é o primeiro tópico. É ponto pacífico. Todos temos absoluta certeza de que vamos morrer. Que a morte é uma coisa normal, faz parte da vida. Segundo tópico importantíssimo é o seguinte: eu, com a idade que tenho, desde a minha adolescência, quando éramos já jovens adolescentes, já sabíamos, já tínhamos certeza que o mundo era um mundo cheio de problemas, de sofrimentos, de dores, de complexidades. De muitos anos para cá, não são adolescentes que sabem disso, são crianças, sabem com toda certeza disso. Muitas, inclusive, coitadinhas, têm um contato desde a mais tenra infância com essa realidade. Contato direto todas têm no mundo inteiro com a informação. A humanidade está cada vez mais complicada, complexa, com várias dificuldades nas suas interações em todos os campos, sociais, econômicos, políticos, financeiros, religiosos, etc. O terceiro tópico que nós temos que abordar no início dessas reflexões é aquilo que chama-se, por muitos, de síndrome do avestruz. Tem até umas imagens interessantes, onde mostra, não só o avestruz, mostra os seres humanos, como faz o avestruz quando vê um perigo e enfia a cabeça num buraco, para não olhar, não se deparar com o perigo, com o problema. O que fundamenta isso? É uma rejeição à realidade. É não querer, não poder encarar a realidade, os medos, as dores. Muitos de nós não conseguimos nem encarar a nós próprios. E um dos problemas da pandemia tem sido isso: pessoas ficaram sozinhas, sem relações com as outras, sem estar indo tomar todas no botequim, etc, etc. As distrações tiveram que conviver mais consigo mesmas. E muitas surtaram por causa disso. Nossa incapacidade de convivermos sozinhos, conosco, olharmos nossas encrencas interiores, nossas dores, sofrimentos, os percalços que já passamos. Mas, se medos, problemas são inevitáveis, são parte da vida como um todo, por que ignorá-los? Por que tentar ignorá-los? Por que fugir deles? Fazer de conta que eles não existem? Por que não assumi-los? Por que não buscar compreendê-los, seus motivos, buscar soluções, ter as ações próprias para isso? Os problemas, normalmente, não vão sumir sozinhos, sem ações de nossa parte. Quando eles são monstrinhos pequenos, ao invés de desaparecerem, a maior parte vai crescer e se tornarem monstros maiores.
mais difíceis de combater, de extinguir. Por que fazemos tudo isso? De fuga, de rejeição à realidade. Porque nós não estamos capacitados, instrumentalizados a conviver com isso e a termos as atitudes corretas. Porque ainda não aprendemos o suficiente sobre a vida. Não aprendemos o suficiente sobre os porquês da vida ser como ela é. Para isso, nós precisamos compreender mais profundamente os mecanismos que regem a existência como um todo. Não só de nós, de tudo, porque nós não somos separados de um contexto global, não só da nossa família, da sociedade que vivemos, da humanidade inteira, mas não de tudo no cosmos. Nós vamos falar mais sobre isso, aprofundar num dos estudos à frente ainda dessas crônicas. Assim, indispensável é, para vivermos melhor, aprendermos mais profundamente os sentidos, os conceitos ocultos, espiritualistas sobre a vida, porque eles são sempre o pano de fundo de tudo que acontece. Nós precisamos crescer em maturidade espiritual para entendermos isso e viver melhor. Mas para que isso, Roberto? Não tem saída. É a única forma que as pessoas têm de aprenderem a viver bem. Precisamos ainda mais dessas coisas nesse momento que vivenciamos, porque a pandemia veio escancarar mais ainda, veio exacerbar essas três situações que a gente colocou. A incapacidade de lidar com as coisas, a síndrome da avestruz, medo de morte, medo de problemas, de não encará-los. Essas realidades ficaram mais fortes na pandemia. Por quê? Deparamos com mortes em grande escala, que não acontece todo dia, só no caso de grandes guerras. Nós estamos vendo parentes irem embora, vizinhos, pessoas famosas. Isso tudo fica em grande quantidade na cabeça daqueles mais despreparados, como um problema que não conseguem enfrentar. Bem como as dificuldades que muitos estão passando, muitos estão com medo de passar e têm grandes incertezas com relação ao futuro, como será em todos os aspectos da vida. Assim, meus irmãos, como eu tenho dito, já há alguns anos em palestras, viver na humanidade atual, aqui, nesse momento da humanidade, não está sendo para amador, não. Está sendo para profissional. Para que possa viver melhor, com mais serenidade, equilíbrio, como eu tinha citado nos estudos anteriores, compreensão e consciência maiores da vida. Caso contrário, é o jogador que está no meio de um jogo e não sabe jogá-lo. Não sabe os princípios que regem aquele jogo. Não sabe quais são, né? Hoje em dia, com esses jogos eletrônicos, virtuais, não sabe ainda os atalhos, os macetes, não consegue passar de fase. Assim, caminha grande parte da nossa humanidade. Da mesma forma, podemos comparar essa ignorância da vida mais profunda como o ator que entra jogado no meio de um palco, num teatro, e não sabe o texto, não sabe como interagir com os outros, não sabe a história que está sendo contada, e ele está ali, vivendo, interpretando e fazendo tudo errado, em dissonância com a peça, com os outros personagens, etc. Precisamos compreender mais para conceituá-la a vida melhor. Quando não conseguimos isso, estamos vivendo erradamente, afastado das realidades que a vida nos traz. E isso, inevitavelmente, vai acarretar mais problemas. O medo. O medo vem, em primeiro lugar, da ignorância.
A ignorância do desconhecido foi o que move a humanidade desde cedo. Guerras, um dominando o outro com medo que o outro dominasse primeiro. Você não saber o que o outro ia fazer com você, não só de povos, mas na vida desde o homem primitivo. O medo, a ignorância do que vai vir, do desconhecido, é um problema que nos atinge, que nos aflige até hoje. Quando as pessoas conseguem se entender, começam a se desarmar umas com as outras. Outra situação que leva ao medo é a fraqueza interior que nós ainda carregamos em grande escala. Defeitos, vícios e a fraqueza de caráter, a fraqueza comportamental. O mimimi, como se fala hoje na gíria de tanta coisa. Num mundo assim como nós vivemos, o medo ainda tem um lado positivo. Como é um mundo ainda cheio de problemas, de perigos, o medo serve para nos deixar alerta, com mais cuidado, diante de todas as encrencas. Mas o medo também nos inferioriza. Você ter medo de alguma coisa, de alguém, já te bota numa posição de inferioridade para a sua própria reação e solução do problema. Assim, o medo enfraquece e ainda atrai uma negatividade dentro das energias daquele que já conhece o que é o mundo de energias, espiritualmente, esotericamente falando. Ah, Roberto, dirão alguns, mas nós estamos lidando com morte. E a morte é terrível. Mas nós já falamos, quando começamos essas reflexões, o que é a morte como inevitável. É claro que ela é terrível para quem não conhece os mecanismos da vida, porque nós temos 3 formas de encará-la. A primeira é o cara que é materialista. A pessoa materialista, ela vai estar meio perdida mesmo. Por quê? Porque ela acha que nós viemos do nada, tudo é um acaso, e para o nada voltaremos. Então, a vida para o materialista não tem absolutamente nada que transcenda esses 70, 80, 50, 100 anos que nós vivamos aqui. Não há nada espiritual envolvido, não há uma coisa transcendental. Mesmo parecendo tão inacreditável diante de tudo que a humanidade já descobriu por aí. Não é? E tem os outros 2 caminhos, são os 2 espiritualistas. Espiritualista é aquele que acha que depois dessa vida tem alguma coisa. Não é? O que acontece é que divide as pessoas, filosofias espirituais, religiões, né? O que acontece depois daquilo que a gente chama de morte. Né? Existem várias concepções diferentes uns dos outros. Mas todo espiritualista, seja ele cristão, seja ele budista, seja ele judeu, seja ele evangélico, espírita, umbandista, todos acham que tem alguma coisa depois da morte. E aí, as 2 divisões é a seguinte: é aquele que sabe, já aprendeu e vive isso na pele. Para ele é real, totalmente real. Porque tem muita gente que tem o conhecimento, mas na hora que o bicho pega, chora de medo de morrer, se joga no caixão da pessoa amiga, do parente que foi, que quer ir junto, nem parece. Então, o espiritualista da boca para fora, ele não vivencia aquilo que ele aprende. Já os espiritualmente mais conscientes têm uma compreensão maior da vida, têm mais equilíbrio, serenidade, sobriedade diante das coisas que acontecem. Aí podem ter menos medo ou não tê-los. Isso é independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora dele, porque na realidade importa muito menos o que acontece com a gente, com como nós somos por dentro, para passarmos por qualquer coisa. Porque o espiritualmente consciente, ele está mais sintonizado com os mecanismos reais, eternos, que regem a existência cósmica, infinita e espiritual que nós temos. E o principal exemplo, um dos maiores,
nesse mundo que nós vivemos, é exatamente sobre a morte. A vida real, na realidade, é como se fosse uma grande enciclopédia de infinitos volumes. E a vida aqui, que nós achamos para muitos que é a única coisa que tem, 50, 70, 80, 100 anos de existência, é só um capítulo de um livro. Então, como é que pode dar certo nós vivermos achando que um capítulo de um livro, de uma enciclopédia infinita de livros, é a existência toda? Estamos completamente disparatados da verdade. Assim, mais conscientes, sabemos que morte enquanto não existência, isso não existe. É só uma passagem para uma outra realidade. Entendemos que importa menos com quantos anos a gente morra. Porque a gente vem aqui por um dharma, por uma necessidade do karma que constituímos. E o dharma é o caminho, a missão, a tarefa, o dever correto a fazer. Então, não interessa se morremos com 80, com 8 anos, com 30, com 20 ou 50. O que interessa para a realidade do espírito mortal é se ele cumpriu da melhor maneira que pôde cumprir o que ele veio fazer aqui no período que ele ficou. Isso se chama o melhor cumprimento possível do seu dharma, como diz os hindus. Então, mais conscientes espiritualmente, nós temos que ter a nossa mala sempre pronta. Eu, você, nós sabemos que vamos morrer daqui a 5 minutos, 5 anos ou 50. O que importa, então, é darmos sempre, a cada instante, o melhor de nós para a vida, para a sociedade que vivamos, porque assim nós estaremos dando o melhor para nós mesmos, perante o nosso Dharma, perante o Criador. Mas, na realidade, nossa humanidade está cheia de seres completamente despreparados para a vida. Cada vez mais difícil, principalmente, que estamos aqui vivendo. Adultos, cada vez em maior número agindo como crianças. Adultos de 30, 40 anos, independentes financeiramente, com boa profissão e tudo mais, que não conseguem nem morar sozinhos, estão com seus pais já velhinhos. Querem comodidade, preguiça de resolver coisas, de assumir responsabilidades. Está cheio disso cada vez mais. Uma geração esquisita. É uma geração em grande parte com adultos, mas muitos jovens principalmente, querem tudo pronto, sem esforço, sem ralar. Para muitos jovens que eu conto o que eu já passei em termos de trabalho, e o que o meu pai passou, o que o meu avô passou, Deus me livre. Temos preguiça de ler, preguiça de estudar. É como se quisesse uma pílula que engolisse o conhecimento instantaneamente. Não existe isso. Temos que trabalhar, temos que dar o melhor de nós, em nosso próprio benefício e do contexto em que vivamos. Pessoas hoje, adultos e, mais uma vez, principalmente jovens, querem ter arrogância, prepotência de fazer tudo, mas não querem ter a responsabilidade de assumir nada. E aí, de vários anos para cá, uma coisa muito triste. Filhos estão sendo postos no mundo por outras, crianças estão sendo postas no mundo por crianças que não conseguem nem cuidar de si mesmas. E aí vão tendo filhos que são os pais que têm os avós que têm que criar. E ficam crianças jogadas que não conseguem ser devidamente criadas por aqueles que são seus avós ou bisavós, e os pais não estão nem aí. Verdadeiras crianças arrogantes, prepotentes, que não cuidam nem de si próprios, já geraram outros seres. Muitos, na sociedade atual, só querem as coisas menos trabalhosas possível. As coisas mais fáceis, mais rápidas, mais cômodas. As coisas necessárias, corretas, que precisam, que devem ser feitas, estão sendo postas de lado, para se fazer de qualquer maneira, qualquer coisinha que não dê trabalho, que não esquente a cabeça. É um mimimi com tudo. Muitas pessoas, muitos jovens, sem terem conhecimento profundo das coisas, sem pesquisar, sem estudar, sem se aprofundar nelas, reclamam e emitem teorias e conceitos
você vê que não estão embasadas em nada. O negócio é reclamar. Outro dia eu falei, tornamos-nos excelentes cobradores dos nossos direitos e péssimos cumpridores dos nossos deveres. Então estão cobrando da sociedade que querem um mundo melhor para os filhos que estão deixando, mas não perguntam a si próprios se estão criando seus filhos direito para que possam construir uma sociedade um amanhã melhor. Então não se preocupe com que tipo de filhos deixarão para o mundo. O negócio é não esquentar muito a sua cabeça. Nessa pandemia, incrível ver pessoas famosas, pessoas ricas, artistas e outros ídolos vazios, que é o que são cultuados hoje em dia pela maioria da humanidade. Ah, não aguento mais, estou aqui na minha mansão, isolado, nas suas piscinas riquíssimas, com seus montes de dinheiro, mandando lives para as suas redes sociais, ostentando riqueza, luxo, e as pessoas até pobrinhas, coitadas, vendo aquilo, se divertindo com aquilo. Enquanto que outros também, remediados, ou então que estão com tudo direitinho na vida, salário garantido, tudo garantido, também não aguento mais, estou cheio de tédio, ficar em casa, não aguento mais passar tempo, não aguento mais não ir à praia, não tomar meu chopp, não estar com os amigos, reclamando, chorando. Horrível mesmo é aquele que tem que estar pegando ônibus cheio, metrô, trem, para ir trabalhar, para se virar, para sobreviver, para levar comida para sua família, para os seus filhos. E eu vejo outros que têm tudo de bom, chorando, reclamando, mesmo diante de problemas tão sérios, tão graves quanto a pandemia nos colocou, e são incapazes de olhar para o seu próximo, para a dor, para o sofrimento que o outro está tendo. Horrível é quem tem que sair de casa para cuidar dos doentes, os médicos, os cientistas lidando com o vírus para resolver. Horrível são aqueles que perderam seus empregos, sua renda, seu sustento, tiveram seus negócios, suas empresas fechadas. Horrível é aquele que não puderam nem pagar mais casa e foram postos na rua com a sua família, e muitos que estão ficando na miséria. Já pensou se os médicos ficassem de mimimi e deixassem de atender os pacientes de coroa de Covid com medo? Já pensou se não fosse um monte de pessoas corajosas que mesmo com medo saíram de suas casas, foram para a rua, dar comida para os pobres, para aqueles que estão em situação de morador de rua, não é? Complicado, minha gente. Por isso, que no mundo todo há muitos testemunhos das famílias e dos próprios jovens dizendo que mudaram muito depois do serviço militar. Foram aprender que é conviver com ordem, com disciplina, com respeito, com uma série de outros fatores constituintes da responsabilidade e da maturidade humana. Mudaram muito depois do serviço militar. E é por isso que os ditos populares dizem: mar calmo não faz bom marinheiro. Se você for um marinheiro só de lagoazinha, sem vento, sem onda, você nunca vai chegar a ser um bom marinheiro daquele que está no mar aberto, enfrentando as tempestades e os problemas. Outro dito popular importante é que ele diz: o que não me mata me fortalece. Enquanto isso, a humanidade vê com os exageros. Esse sabonete mata 99% dos vermes. Aí mostra lá, dos germes, perdão, das bactérias. Mostra lá dando banho no filhinho na televisão, na propaganda do sabonete. Enquanto que os médicos, os cientistas conscientes, dizem que importante para a criança é a vitamina S. S de sujeira. Criamos anticorpos para sermos resistentes, não é passando sabonetinho que vai matar os germes, não. Não que isso seja uma constante na vida universal dos seres da comunidade evoluída, mas no nosso nível é imprescindível, porque o nosso nível médio global é um nível evolutivo baixo, porque a nossa humanidade ainda está lotada de responsabilidades, de preguiça, de comodismo, de preconceitos, de vícios, de fraquezas, de arrogância e de prepotência. Ainda somos bárbaros, cruéis, ególatras, somos dominados pelo reino da ilusão. Focados estamos em vulgaridades, bobagens, efemeridades, materialismo, consumismo. E muitos de nós estamos aqui há séculos e séculos, há milênios e milênios, insistindo em continuarmos crianças espirituais, infantilizados e imaturos, com um comportamento completamente inconcebível para tantos milênios e milênios de vidas afora que já tiveram. A humanidade, minhas irmãs, meus irmãos,
está passando por uma grande transição. E essa pandemia, acredito que é um portal fundamental de entrada numa transição mais exacerbada para uma nova era. É uma nova era que a humanidade tem que sair de ser um adolescente para ser um adulto. Deixar de ser um planeta, como dizem filosofias espiritualistas, de dor, de sofrimento, de expiação, de provas, para ser um planeta de regeneração. Mas como se constrói uma sociedade, uma humanidade mais evoluída, mais adulta? É isso mesmo. Uns seres humanos mais maduros, mais adultos. Isso é o que ela requer, porque as nossas instituições, a nossa humanidade, são frutos, são reflexos de cada célula que a compõe. Quer uma instituição melhor, quer uma humanidade melhor? Criemos, ajudemos a ter seres melhores, mais adultos, mais maduros. Como é que você está, meu irmão, diante disso? Resumido no final, perguntamos então, quem está perguntando, o que é então fundamental, Roberto, nesses CCCC? Compreensão, consciência, coragem e capacitação desses estudos, até agora dessas crônicas. É dar mais valor às coisas espirituais, suas realidades mais profundas, além da matéria. Existem milhões de conhecimentos sobre isso, religiosos, espiritualistas em várias filosofias, muitos se irmanando, se igualando bastante. Procurem, corram atrás, seja uma coisa fundamental para aquele que já começa a despertar, ser um buscador espiritual, um buscador da verdade. Não foi à toa que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O ignorante das verdades da vida, ele é um prisioneiro das ilusões, dos problemas, como eu acabei de elencar nesse estudo. O senhor Buda, Buda Sakyamuni, fundador do budismo, Siddhartha Gautama, ele disse uma coisa preciosíssima sobre isso. Ele falou, na verdade, a grande luta não é do bem contra o mal, mas da sabedoria contra a ignorância. Ignorância sobre a vida, porque essa ignorância é que causa o maior dos males que nós temos. Qual é? Chama-se ilusão. Ilusão sobre o que a vida é. Iludido sobre o que ela é de fato, é que vivemos tudo errado, conceituamos tudo errado, queremos coisas erradas, vivemos de forma errada. E isso é que é o grande causador de todos os outros males que nós temos pela frente. E se você, minha irmã, meu irmão, já tem um nível mínimo de compreensão, não fique no seu cantinho. Haja, corra atrás, porque todos que assim já têm consciência podem e devem ser um agente de Deus. O agente de Deus não é pegar, não é querer impor sua convicção. É fazer o que puder para que o outro possa enxergar realidades superiores. Não é imposição, não é intolerância, não é fanatismo. É agir com consciência para que as pessoas possam encontrar um caminho superior de vida. Porque, a partir de agora, daqui para frente, no futuro, mais ainda provavelmente, vamos ter momentos até mais difíceis que poderão vir. E nós deveremos ser o fósforo que se acende na escuridão, para se transformar numa lanterna, para se transformar num farol. E mesmo que sejamos pequeninos como somos, vários fósforos juntos ajudarão aqueles que estão perdidos na tempestade, porque eles vão precisar muito disso. E encerramos com a poesia, uma música muito famosa aqui no Brasil, quando Roberto e Erasmo Carlos colocaram esses versos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Porque, acima de tudo, minha irmã, meu irmão, é preciso saber viver. Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.